Olá, bom dia São Paulo, bom dia Brasil, 10 horas, 2 minutos na Grande São Paulo. Nós estamos ao vivo diretamente aqui da Avenida Comendador Santana, 18h55, são 10 horas, 2 minutos. É o Momento EBT, Escola da Bíblia para Todos. Quero mandar um abraço a você do campo do Vila Remo. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo até as 10 horas. É o Momento Escola, até as 11 horas. É o Momento EBT. Estamos ao vivo, olha aí o Paulo Roberto na sonoplastia, isso mesmo. Estamos ao vivo, 10 horas, 2 minutos. Paulo Roberto, coloca um louvor aí pra nós aí, Paulo Roberto. É, o meu filho Paulo Roberto está aqui na sonoplastia. Quero mandar um abraço a você aí diretamente do Jardim Ângela. Alô, Jardim Ângela. Vamos de louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe ao paraíso, comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é
aí, é isso aí, são 10 horas 6 minutos. Olha aí, estamos aqui diretamente da Avenida Comendador Santana. Alô, você, Clínica Valente de Davi. Cadê o pessoal da clínica? O pastor Renildo está aqui, o presidente da Ornan e também o presidente da Clínica Valente de Davi, Instituto Vasconcelos. Se você tem alguém da família com problema de álcool e droga, nós temos a solução. Chama no WhatsApp 11 9533 83179 ou operadora 11 21410695. É isso mesmo. Eu quero mandar um abraço aos meus alunos da Escola da Bíblia. Olha aí, Jefferson Altino do Nascimento, Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane Batista, Sandro de Souza, Maria Juscelene, Margarida Frauzino, Felipe Monteiro, Walter dos Reis Galdino, Elizabeth Alves, são vários alunos. E eu quero mandar um abraço à pastora Cleide de Oliveira de Portugal, aluna que estuda online. Também ao nosso irmão lá do Rio de Janeiro. Também a nossa pastora Genilda Marques de Ilhéus. Alô, você de Ilhéus. Olha a Bahia aí, ó. Um abraço a Jailson dos Santos com Jesus no comando. Diretamente de Buerarema, sul da Bahia. Terra da farinha, Buerarema, cidade do meu coração. Quero mandar um abraço a você de Vitória da Conquista, Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Olha aí, o pastor Renildo está aqui, ele vai para a Bahia, hein? Vai comer jaca e também chupar tangerina. Os nossos alunos da Escola da Bíblia, aqui está o nosso material de estudo de teologia sistemática. Olha aí o certificado e credencial de teologia. E hoje nós temos aula a partir das 20 horas da noite. Nossos alunos estarão aqui a partir das 20 horas. E o nosso pastor Jaconias Eleutério da sede do Vila Remo falou que vai vir conhecer os alunos. Alô, pastor Jaconias, homem de Deus. Homem varão de guerra, pastor Jaconias Eleutério. Ontem eu estive ali dando aula na escola bíblica dominical. Foi uma graça tremenda que Deus derramou naquela escola. Deus fala através do estudo. E olha que Deus fala mais comigo através de ensinamento. Quantas vezes Deus falou comigo através do ensinamento da palavra de Deus. E a nossa escola de teologia sistemática é para isso. Para abrir a sua visão acerca do reino de Deus, acerca do conhecimento. Antes cresçam na graça e no conhecimento. Alô, pastor Roberto Lima. Pastor Roberto Lima está no Ibuguaçu. Jefferson Maciel, diretamente do Cidade Pava. Tá ligadinho aí conosco. Manda uma mensagem aí, pastor Jefferson, diretamente do Cidade Pava. Paulo Roberto. Paulo Roberto tá ligadinho. Ei, Paulo Roberto, seu tio aí falando aí, ó. Pastor Jefferson Maciel, como é que está o senhor, meu pastor? Quero mandar um abraço a todos aí do Cidade Pava. Marca para vir aqui pregar o evangelho, pastor Jefferson Maciel. Paulo Sonoplasta, coloca mais um louvor aí, Paulinho. Aos nossos alunos, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago, Marivanda Cardoso, Francisco das Chagas, vamos de louvor e daqui a pouquinho nós falamos mais dos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Tem horas que a gente procura um ombro e não vê ninguém. Um abraço, um apoio, um conforto e cadê alguém? Não tem ninguém. Tem horas que a gente não vê a saída, não vê solução. Sem forças, quase desistindo, vê o coração sob pressão. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidava de mim.
A provação serviu para amadurecer, fortalecer o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso te ter, pois eu sei que sem tua presença não dá pra viver. Não dá pra viver, não dá pra viver. Jesus, sempre que eu preciso, encontro em ti um amigo. Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidava de mim. A provação serviu para amadurecer, fortalecer o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso te ter, pois eu sei que sem tua presença não dá pra viver. Não dá pra viver, não dá pra viver. Jesus, sempre que eu preciso, encontro em ti um amigo. Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. É isso aí, olha, estamos ao vivo, 10 horas 14 minutos na Grande São Paulo. Alô, Nildilene Costa da Silva, José Leandro dos Santos, é o nosso pastor José Leandro, diretamente do Rio Grande do Norte. Tatiane da Silva Ferreira, Maria Joana Soares, Maria Aparecida da Silva. Isso mesmo, a nossa escola fica localizada na Avenida Comendador Santana, 1855, Sala 1. Olha aqui o nosso certificado de teologia sistemática. Olha que certificado. Isso aqui é um documento importante para você ser reconhecido no ministério da palavra. Qualquer ministério hoje pede certificado teológico. Como é que pode colocar alguém numa tribuna para falar da palavra se ele não tiver um conhecimento da palavra? Claro que o Espírito Santo usa a pessoa na palavra, mas não pode ficar só dependendo de que o Espírito Santo venha trazer a revelação. A gente temos que estudar, por isso que Paulo falou, Pedro disse assim, antes cresçam na graça e no conhecimento. Paulo fala para Timóteo, vai em Troade, na casa de Carpo, pega para mim os livros e também pergaminho. Paulo também estava estudando. E olha que depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo foi um dos maiores teólogos da história. As melhores cartas da Bíblia foram escritas pelo apóstolo Paulo. Por quê? Paulo crescia na graça e no conhecimento. E a própria palavra diz que Jesus crescia em estatura e graça. Olha aí, ó, precisa crescer na graça. Pastor Renildo está aqui fazendo barulho aqui na sala, está me desconcentrando. E nós estamos ao vivo. Vou deixar uma palavra para você no Salmo de número 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na adversidade. Se você está com desespero, não se preocupa, Deus entra com socorro, Deus envia anjo. A Bíblia diz, lá o escritor aos Hebreus, que os anjos são ministradores.
que foram criados em prol do serviço para aqueles que foram chamados para a salvação. Olha para que dê um motivo de Deus criar os anjos, por dois motivos: para adorar ao Senhor e trabalhar em prol da igreja. Está lá em Hebreus, diz que os anjos foram criados para servir ao povo de Deus. Olha aí a igreja de Deus sendo servido pelos anjos, e o pastor também é anjo, ao anjo da igreja de Filadélfia. Pastor é anjo e pastor também é estrela. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu sou pastor Roberto Santos e nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos falar da palavra de Deus. Vamos trazer a palavra. Quero mandar um abraço a você aí do Rio Grande do Norte. Pastor Jefferson Maciel diz assim, ó: glória, estamos aqui, pastor. Estamos bem, graças a Deus. É isso aí, pastor. Olha a pastora Cleide de Oliveira. Genilda Marques, cadê você, pastora Genilda? São 10 horas e 18 minutos. Alô, pastora Cleide. Eu quero aqui deixar os meus pesos para a pastora Cleide, porque o pai dela partiu para a eternidade, partiu com Cristo. E ontem eu fiquei sabendo que a nossa pastora Cleide de Oliveira, ela perdeu seu pai. Pastora Cleide, que o Espírito Santo de Deus possa confortar você e toda a sua família, tá bom, minha pastora? Estamos juntos aí, nós sabemos que a perda de um pai não é fácil, mas quem tem o Espírito Santo de Deus é consolado pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está te dando força para você poder caminhar. Que Deus abençoe. Paulinho, tem mais um louvor aí que na volta nós vamos falar da palavra de Deus. Paulo Roberto. Escrevo essa carta, creio que o Senhor vai ler. Pedi ao Espírito Santo para levar até você minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei. Sei que faltarão palavras, silêncio também. Sabes ler. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar. O choro dura uma noite, és o meu dia. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei-me aos pés da cama, só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura. Se revela em detalhes, uma mão que me segura, me ensina a te ver no bom dia de alguém, num abraço tão singelo, sem me importar de quem. Só tu és a minha luz, quando a minha alma grita no escuro, ó Jesus. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar.
O choro dura uma noite, és o meu dia a raiar. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei meus pés na cama, só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura. Se revela em detalhes, uma mão que me segura, me ensina a te ver no bom dia de alguém, num abraço tão singelo, sem me importar de quem. Só tu és a minha luz, quando a minha alma grita no escuro, ó Jesus. Só tu és a minha luz, quando a minha alma grita no escuro, ó Jesus. É isso aí, estamos ao vivo, são 10 horas 23 minutos na Grande São Paulo. Quero mandar um abraço também a você aqui do Capão Redondo, isso mesmo, Jardim Ângela, Piraporinha, menininha. Quero mandar um abraço a você da Igreja Universal, Presbiteriana, Batista, Metodista, Deus é amor, Assembleia de Deus. Deus não tem placa de igreja, Deus tem igreja, que é eu e é você. A igreja CNPJ, né? A igreja física, mas a igreja espiritual somos nós, é isso mesmo. Estamos ao vivo diretamente aqui do Capão Redondo, Avenida Comendador Santana, 1855, próximo a Boimirim, Casas Bahia e Marabras. Nossos cursos teológicos é na segunda-feira, das 20 horas às 22 horas, isso mesmo. Sábado nós temos aula também a partir das 15 horas da tarde. 17 horas, 5 horas da tarde até as 19 horas. É isso aí, nós estamos aqui diretamente com o nosso curso de teologia. Temos curso básico, médio, também bacharel. Nós estamos aqui diretamente da Escola da Bíblia para Todos. E também eu quero falar para você que tem alguém com problema de dependência química. Nós temos chácara também, se você quiser alugar chácara para evento, casamento, formatura, confraternização, piquenique, qualquer evento. Nós logo teremos aí uma chácara aí para você alugar um dia, dois, tanto que você quiser para poder fazer os seus eventos aí das empresas. Você empresário, se quiser também uma chácara para alugar para os seus funcionários, final de ano. É isso aí, o pessoal do Sonda Supermercado sempre aluga chácara para os seus funcionários, para os diretores passarem final de semana também jogando um futebolzinho. Nós temos ali uma quadra. O Sonda Supermercado aluga quadra por aí. Alô, você aí, o gerente do Sonda Supermercado, se quiser alugar a nossa quadra de esporte para os seus funcionários, logo nós temos um lugar aqui no Embu Guaçu, pertinho, antes do Embu Guaçu, é muito perto. E nós vamos agora tocar o último louvor com o Paulo Roberto, tá aqui na sonoplastia. Tem mais louvor aí, Paulo? Não tem louvor. Paulo falou que os louvores acabou. Mas eu quero falar aqui o nome dos nossos alunos que estudam aqui na Escola da Bíblia. São alguns alunos: Jefferson Altino, Maria Lúcia, Carla Marques. Alô, Carla Marques, minha sobrinha. Minha sobrinha, também a mãe da minha sobrinha, Genilda Marques, estuda comigo na Escola da Bíblia. Nossa irmã Eliane Batista, Sandro de Souza, Maria Juscelene, Margarida. Olha aqui, o presidente da Ornan está aqui junto conosco. Ele também é dono aqui da rádio Estúdio Aliança do Bem. Nós dois trabalhamos junto aqui na rádio e ele está aqui. Ele não é muito de aparecer nas câmeras, mas ele também faz parte do dono dessa rádio.
E eu quero agradecer a Deus pela vida dele, porque foi através dele que essa rádio hoje ela existe para transmitir a mensagem do Evangelho a todo lugar, todo o Brasil, Portugal, Moçambique, vários países, a nossa Rádio Aliança do Bem alcança. Tudo isso aí é plano de Deus. Antes eu pagava para poder fazer programação. Hoje nós temos a nossa própria rádio. Isso mesmo. Como é o nome da igreja do pastor Renil, da igreja Deus Eterno? Assembleia Valente de Davi. Isso mesmo. O sócio aqui da Rádio Aliança do Bem também ele tem o seu ministério. Isso mesmo. Fica ali no Embu-Guaçu. Ali é a Avenida Maria de Jesus Belo, 141, Chácara Flórida, é isso? Ponto final, isso mesmo, do ônibus do Capão Redondo, lá na Chácara Flórida, no Embu-Guaçu. É isso mesmo, é o ministério, falando sempre da palavra de Deus. E logo, logo nós vamos ter uma escola da Bíblia lá também. O povo precisa conhecer Bíblia. É isso aí, agora nós vamos para a palavra de Deus. Vamos falar agora, momento da palavra de Deus. Paulo Roberto, coloca aí um fundo musical aí, Paulo Roberto. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 35. Jesus diz assim, ó: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também a vós: me viste, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo assim que ele é o pão da vida. Pão, alimento, ele fala assim, você só precisa do alimento. A sua alma precisa de alimento. O seu corpo precisa de alimento. O seu espírito precisa de alimento. Mas esse alimento que Jesus Cristo está falando aqui, está se referindo à própria palavra dele. Eu sou o pão da vida, o alimento que sacia a nossa alma. A gente vive hoje num mundo de tecnologia, aonde as pessoas vivem numa dependência tecnológica, sofrendo, lutando, e tudo querendo que as coisas andem rápida demais. A era da tecnologia é uma era que as pessoas antigamente, como para mandar uma carta daqui na Bahia, tinha que esperar 3 dias. Hoje você escreve uma carta através do WhatsApp, em questão de segundos já está lá. E hoje as pessoas não têm mais paciência. Quando manda a mensagem, que a mensagem às vezes não chega no momento, as pessoas já ficam desesperadas. Por quê? Porque as pessoas estão precisando de saúde mental, precisando da sua mente ser transformada. E só existe uma forma da pessoa transformar a sua mente, o seu pensamento. O pensamento da pessoa precisa estar ligado no reino espiritual. Nós usamos a nossa mente para poder meditar na palavra de Deus. É o Espírito que é a nossa mente, ligado no Espírito de Cristo, é que nos faz ter a revelação da palavra de Deus. E que se nós não tivermos concentrado na palavra, no reino de Deus, nós ficamos com nossa mente totalmente perturbada, totalmente precisando de um equilíbrio mental. Por quê? Porque estamos numa era de tecnologia avançada, onde nós queremos que as coisas andem muito rápido. Mas a Bíblia diz que Jesus virá no abrir e fechar de olho. A vinda de Jesus também será rápido. Jesus virá, a Bíblia diz, e não tardará. Jesus está voltando. E é por isso que nós precisamos estar preparados, precisamos estar vigilantes. Mas para isso nós precisamos conhecer a verdade. Porque se nós não tivermos mergulhado na palavra de Deus, nós não vamos estar atentos para a vinda de Jesus Cristo.
nós não vamos estar preocupados pela vinda de Jesus, porque a gente não estamos mergulhando, conhecendo, meditando, lendo a palavra de Deus. E aí quando vê a vinda de Jesus para nós nem existe mais. Por quê? Porque nós não estamos alimentando a nossa alma, saciando a nossa alma, e a nossa alma vai ficando dependente das coisas terrenas. E aí é onde vem a fraqueza espiritual, onde vem a cegueira espiritual, aonde nós não temos mais revelação da palavra de Deus. E é por isso que Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. É o único pão que nos leva à vida eterna, é a palavra de Deus. É nela que nós devemos meditar de dia e de noite, como diz o salmista. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1. Nem se detém no caminho dos pecadores. Precisa se afastar desse mundo podre, desse mundo de trevas. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ou seja, ter prazer, ter alegria em comer esse alimento. Porque se nós não estivermos alimentados com a palavra de Deus, nós podemos cair nesse mundo de treva, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo sem Deus e sem esperança. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele se revela como alimento. O corpo precisa de saúde física. A nossa mente precisa de saúde mental, espiritual, que é através da leitura, da meditação da palavra de Deus, para que até o nosso corpo também venha a ter saúde. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse que a palavra de Deus é como se fosse o alimento. A palavra de Deus é a árvore da vida, que é a palavra de Deus. E lá nós não vamos precisar de alimento físico, porque lá nós vamos nos alimentar com a palavra de Deus, com a árvore da vida. Ou seja, é a palavra de Deus que nos dá a garantia de vida eterna. E João 8, versículo 35, olha o que Jesus fala. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E o versículo 35 diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Ou seja, o filho, que é Jesus Cristo, fica para sempre na casa. Ou seja, morando dentro de mim e de você. Mas o filho só pode estar dentro da casa se a casa estiver mergulhando na palavra de Deus. Versículo 12, eu sou a luz do mundo. O capítulo 7, versículo de número que nós lemos aqui, fala que ele é o quê? Ele é o pão da vida. 6,35, eu sou o pão da vida. E no versículo 8, 12, eu sou a luz do mundo. Ou seja, a palavra de Deus, ela é alimento, e a palavra de Deus, ela é a luz. Ela é a luz que esclarece o nosso caminho, é ela que revela o caminho da vida eterna. Quando você está mergulhado na luz da palavra de Deus, você não vive escuridão. Você não vive fazendo aquilo que é a sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus através da revelação da palavra de Deus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Paulo diz que nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu amor. Ou seja, Jesus arrancou a sua igreja do império das trevas. Por isso que o inimigo luta contra a igreja, porque ele perdeu a igreja para o reino das trevas. Agora a igreja está no reino de Cristo, que é o reino da luz. Por isso que nós temos que estar mergulhando na palavra, porque a palavra é a luz. Eu sou a luz, eu sou o pão da vida. Jesus, ele diz, eu sou o pão,
eu sou a luz, eu sou o caminho, verdade e a vida. Jesus, ele é o grande eu sou. Quando Moisés falou para Deus, Senhor, quando eu for falar do Senhor e o povo perguntar qual é o teu nome, Deus falou para Moisés, fala para o povo que eu sou. O eu sou o enviou. Então Jesus, ele é o grande eu sou também. Ele diz, eu sou a porta, olha aí. Eu sou o caminho. Eu sou o pão. Eu sou a luz. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus é o grande eu sou, ele é o próprio Deus. E é por isso que nós devemos estar mergulhando na palavra de Deus, na profecia da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos garante a vida eterna. Se nós estamos alimentados pela palavra, nós temos alimento. Se nós estamos na luz da palavra, nós temos a revelação, porque é a luz que revela. Se eu apagar tudo aqui, eu não vou enxergar nada de noite. Mas se eu acendo, tudo é revelado que tem aqui nesse estúdio. Olha o poder da luz, olha o poder da palavra. A palavra que é a luz, ela é o poder que traz a revelação do mundo espiritual. Porque nós sabemos que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra a potestade. Olha o que Paulo fala lá na sua carta, Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Todos conhecem. Efésios 6, 10. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, contra os príncipes das trevas do século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É tomar posse das armaduras, irmãos. É sempre buscar a luz da revelação da palavra. É comer da palavra. É orar, é jejuar. É estar buscando o reino de Deus. Por isso que a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. E aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo diz, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo que nos dá a capacitação de lutar contra o mundo espiritual, da maldade. É por isso que Paulo nos dá uma orientação, um conselho. Portanto, tomai as armaduras de Deus. Toma posse. Fala assim, Deus, eu quero as tuas armaduras. Porque um soldado não pode estar na guerra desarmado. Em primeiro lugar, o cristão precisa ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra que é revelação. A palavra é um instrumento de combate e também de defesa. Ao mesmo tempo que ela te defende, ela também combate. A palavra ela serve para esses dois níveis de batalha. Defesa e combate. Você fere o inimigo com a palavra e se defende com a própria palavra. O escudo da fé, ou seja, você precisa acreditar no poder da revelação da palavra. Porque o escudo, ela apaga todos os dardos inflamados do inimigo. Quantas palavras contrárias você recebe durante o dia? Mas se você não tiver o escudo da fé para combater os dardos inflamados do inimigo, seu coração é atingido por esses dardos. E aí a sua alma começa a sofrer, padecer, ficar angustiada. Por quê? Porque você não está usando o escudo da fé. Creia de que o Senhor Jesus é o teu escudo. Ele é o teu escudo, o teu coração e o meu precisa estar protegido pelo escudo da fé. Quando vier uma palavra negativa, repreenda, não creia.
creia nas coisas positivas do reino de Deus. E lute com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E se proteja com o escudo da fé. E coloca na sua mente também o capacete da salvação. Capacete é que protege o cérebro. Nos seus pensamentos tem que ter coisas referentes às coisas de Deus, as coisas boas, o amor, a fraternidade, a união, a compaixão, a humildade. Não ponha na sua mente pensamentos negativos. Não ponha na sua mente coisas que venham prejudicar você e o seu próximo. Pense em coisas boas. Olha o que a Bíblia diz, o que Paulo fala. Se há algum conforto em Cristo Jesus, nisto pensai. Ou seja, Paulo está dizendo para nós pensarmos em coisas boas. A nossa mente, irmão, é uma arma poderosa. Tanto para coisas positivas como para coisas negativas. Por isso que nós temos que usar o capacete. O capacete é a proteção para que o diabo não venha colocar em nossa mente coisas ruins, negativas, sentimentos perversos. Mas nós temos que ter a mente de Cristo. A palavra diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Tudo tem que pensar nas coisas do reino. Você tem que pensar em você, sim, pensar no seu próximo também, mas tudo que seja em benefício a você e ao seu próximo. Porque aí sim sua mente está blindada com o capacete da salvação. Por que chama de capacete da salvação? Porque uma vez que você aceitou Cristo Jesus, você precisa ter na sua mente a alegria, a certeza da salvação. O diabo não pode colocar na sua mente que você é um perdido, que você é um amaldiçoado. Não! Você é agraciado, você foi alcançado pela graça de Cristo, pelo poder da cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. E é nisso que nós temos que crer, que a nossa salvação está baseada no sacrifício de Cristo e não naquelas coisas que nós fazemos. Tudo que nós fazemos de bom, tudo isso faz parte do cristão, mas isso não leva à salvação. Faz parte de um cristão salvo. Mas o que nos baseia a salvação é o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que Paulo diz: revestivos de toda a armadura. São todas as armaduras, não é qualquer uma armadura, são todas. Capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, espada do Espírito, calçados do Evangelho. São esses instrumentos poderosos que a igreja, o cristão, o servo de Deus, tem que tomar posse. Olha o que o texto diz. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus. Está falando para nós tomar posse, irmãos. São nossas essas armaduras. Pertence a nós, todos aqueles que fazem parte da família de Cristo. Nós tomamos posse dessas armaduras. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Porque o dia mau chega, meus queridos. Ah, mas hoje já passei dia mau. Mas pode vir dia mau. E quando nós estamos munidos com as armaduras de Deus, o dia mau pode vir que nós passamos o dia mau em paz, tranquilo, alegre, louvando a Deus, falando de Cristo, buscando pessoas para o reino, investindo no reino, falando do reino, falando que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Mas precisa estar tomado posse dessas armaduras poderosas. São coisas, são armaduras, são ferramentas poderosas que a igreja precisa tomar posse. Que o povo de Deus precisa ter a única certeza que essas armaduras só traz benefício para o reino, só traz alegria para o dono da igreja, que é Deus.
Quando Deus vê os seus filhos tomando posse das armaduras, imagine o poder que Deus derrama sobre esses filhos dele. E essas armaduras, tem uma pessoa que nos capacita com ela, chamado Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos dá as armaduras. Tem momento, irmãos, que nós temos que às vezes ficar calado, falar no momento certo, porque aí nós estamos usando de sabedoria das coisas divinas. Essas armaduras poderosas nos dá a estratégia de lutarmos no momento, de atacarmos no momento certo, de defender no momento certo. Tudo isso são armaduras. Portanto, tomai as armaduras de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Depois que você toma posse das armaduras, aí você fica firme. Nada te abala, as coisas que vêm para te entristecer você, para tirar você do caminho do reino, não te abala, porque você está com as armaduras, você está com as ferramentas, você está com as armas certas, você está lutando com as armas certas. E aí, quando vir o dia mau, você pode ficar firme. Olha o que diz assim, ó. Havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça. Precisa estar cingido os lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Cingir-se e vestir, tem que estar cingido com a verdade, o lombo com a verdade e também vestido com a couraça da justiça. Quando nós estamos vestidos com a couraça da justiça, estamos também com a verdade. Quando nós somos verdadeiros, nada vem contra a verdade, porque nós estamos dentro da verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós estamos dentro da verdade, aí Deus age com nós com justiça, porque nós estamos enquadrados dentro da verdade. E aí, quando nós estamos vestidos com essa couraça da justiça, e também os lombos, também cingidos os vossos lombos, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, aí nós estamos munidos de poder espiritual vindo do Espírito Santo de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé. Olha aí o escudo, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Ou seja, quando você está cheio de fé, as palavras, os dardos inflamados, as coisas negativas que vêm para atingir você, não atinge, porque você está blindado com esse escudo da fé. Quando as pessoas vêm maldizendo de você, você não se abala, porque você está com essa ferramenta poderosa chamada escudo da fé. Então você não se abala, porque a Bíblia diz, né, que se a nossa consciência está em paz, então está tudo certo. Se a tua consciência não te condena, então está tudo certo. Se você está em paz com Deus, pode vir acusação, pode vir calúnia, pode vir tudo. Você está munido com esse escudo poderoso chamado escudo da fé. Então essas coisas não te abatem. Pode até abater, mas não fica gravado dentro do seu coração. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, é o maligno que lança os dardos inflamados, irmãos. O texto é bem claro, não está dizendo que é o homem, que é o ser humano. É o maligno que lança todos os dardos inflamados, mas o maligno usa ser humano para poder ser instrumento para poder lançar os dardos inflamados. Porque o inimigo é um ser espiritual e invisível, mas eles usam pessoas de corpo para poder lançar dardos inflamados malignos. Também tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
capacete da salvação. O capacete protege sua mente, seus olhos, seus ouvidos, seus pensamentos. E também a espada do Espírito, que é um instrumento de defesa e também de combate. Você luta com a espada, que é a palavra de Deus. Por isso que é chamada espada do Espírito. Essa ferramenta é uma espada, é uma ferramenta espiritual, que só ela pode atingir o reino espiritual. É um instrumento espiritual lutando contra as forças espirituais. Por isso que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra a potestade. Outra ferramenta poderosa, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está aí, meus amados? Oração, súplica, no Espírito e vigiando. São muitas ferramentas. Oração, súplica, vigilância. E a oração tem que ser no Espírito. A súplica tem que ser no Espírito. Não é uma súplica humana, é uma súplica no Espírito. É o teu Espírito ligado no Espírito de Deus, suplicando no mundo espiritual de Deus, para poder trazer para você vitória, e vitória em Cristo Jesus. Está aí a palavra de Deus. Quero mandar um abraço à pastora Cleide. Cadê a pastora Jusilene? Alô, pastora Jusilene. Olha aí a pastora Lia Souza. Paz para todos os irmãos. Olha a Genilda Marques aí. A paz do Senhor, meus irmãos. Essa foi a palavra de Deus para o teu coração. Quero mandar um abraço a você de Ilhéus. Alô, pastora Genilda Marques de Ilhéus. Tá ligadinha aí conosco. Aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Quero mandar um abraço a todos os alunos. Estão hoje, a partir das 20 horas, aqui na nossa Escola de Teologia. Se você quer estudar teologia online, chama na operadora 11 9533 83179. E aí nós enviamos para você todo o material do nosso curso teológico. Eu sou o pastor Roberto Santos e eu quero mandar um abraço ao pastor Jaime também, lá de Moçambique. Alô, você de Moçambique. Isso mesmo, pastor Jaime Francisco Muniz, lá de Moçambique. E nós vamos ficando por aqui e nós vamos orar agora. Vamos orar porque a Bíblia diz aqui, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então é momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, foi ministrado a Tua palavra, Senhor, o qual nós começamos lendo a palavra do Senhor, dizendo que o Senhor é o pão da vida, o alimento. É na palavra que nós nos alimentando, a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. E através da palavra que nós temos conhecimento das armaduras do Senhor. Essas armaduras que vêm nos dar, meu Deus, o poder de reinar na Tua presença e lutar contra o inimigo, meu Pai. Ó Deus, que nós possamos estar munidos com essas armaduras, meu Pai. Nos dê estratégia, sabedoria e graça, para que possamos fazer a Tua obra aqui na terra, até o dia que o Senhor permitir. Obrigado pelos alunos da Escola da Bíblia. Obrigado pelos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo nessa manhã, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa usar cada um deles em todos os lugares, aonde eles estiverem, que eles possam tomar posse das armaduras de Deus, o qual foi pregado hoje sobre Efésios 6:10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Tomai sobretudo as armaduras, que Deus possa nos capacitar com as armaduras, e que o reino de Deus possa ser cheio de graça e sabedoria, e que o reino de Deus possa estar implantado em nossos corações, e o nome de Jesus venha a ser glorificado. Pai, obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te agradeço em nome de Jesus.
É isso aí, Momento EBT fica por aqui. E nós voltamos amanhã, se Deus permitir. Se amanhã não tiver aqui 10 horas da manhã, olha a nossa irmã Elizabeth Martins, diretamente de Imbuguaçu. Olha o povo de Imbuguaçu ligadinho conosco aí. Amanhã nós estamos de volta. Se não for de manhã, amanhã a partir das 2 horas da tarde nós estamos aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Até amanhã.